Gostaria de saudar a você, querido irmão, querida irmã, professora da Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para a nossa lição tradicional deste canal, do canal da professora Manuela Barros, e se é a primeira vez que você está aqui conosco, muito bem-vindo. Neste modelo tradicional da nossa lição, nós compartilhamos com você na descrição do vídeo um roteiro como esse, 3 tópicos, 3 subtópicos, baseado na lição. Não necessariamente nós usamos os mesmos nomes, não é, de tópicos, nós diferenciamos um pouco porque usamos uma didática um pouco diferenciada para este estilo de lição. No entanto, neste canal nós também providenciamos a lição comentada e ela já está disponível se você quiser assistir. A comentada vai seguir a leitura da revista, não é? E nós vamos estar ali acompanhando com algumas explicações junto à revista. No entanto, nessa lição aqui, vamos já compartilhar com você estes 3 tópicos de estudo. O título da nossa lição é Emoções e Sentimentos, a Batalha do Equilíbrio Interior. Estamos nessa série de lições sobre corpo, alma e espírito. E o primeiro subtópico, nós vamos dividir o estudo, né, em 3. O primeiro vai falar o caminho negativo dos nossos sentimentos. O segundo vai falar sobre o zelo evidenciando a origem dos nossos sentimentos. E em terceiro lugar, nós vamos explicar sobre os antídotos espirituais para nossos sentimentos. Então, com estes 3 tópicos, nós vamos estar, então, cobrindo, não é, o assunto que o nosso pastor Silas Queiroz abordou para nós nessa lição de número 8. Então, o primeiro tópico trata-se do caminho negativo dos nossos sentimentos. O pastor Silas, no primeiro tópico também do seu estudo, ele vai ensinar a diferenciar emoção e sentimento. Então, os nossos 3 subtópicos vai ser compatível com aquilo que ele ensina. Veja, o primeiro subtópico diz: emoção é uma reação súbita. Segundo, sentimento é uma decisão consciente. E terceiro, consumação é a ação do pecar. E quando nós formos explicar com os exemplos bíblicos, o primeiro exemplo nós vamos usar foi o que o pastor Silas usou no seu estudo. O segundo vai ser baseado num texto de Tiago. Nós vamos ver claramente esta distinção entre um e outro. Então vamos já estudar através do texto de Gênesis capítulo 4, trata-se do texto de Caim e Abel, quando a partir deste texto nós vamos observar a emoção entrando em vigor, tornando-se um sentimento e logo depois passando a ser uma consumação de um pecado. Gênesis 4, 5, o texto diz o seguinte: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Então nós vemos aí o que aconteceu foi em relação a Deus aceitar, receber, atentar positivamente para a oferta do seu irmão, no caso nós estamos focando na pessoa de Caim, então de Abel, e não receber, não aceitar da mesma maneira a de Caim. E o que nós vemos neste primeiro versículo, no caso no 5, é uma expressão de uma emoção que foi perturbada. Sua emoção foi de ira, né? Ele se chateou a ponto que a sua fisionomia mudou no mesmo momento. Isto é muito comum, né? Como o pastor aqui nos ensina, a emoção ela é súbita. Muitas vezes nós nem raciocinamos, não temos tempo, né? Então, as expressões faciais acontecem com facilidade quando nós nos encontramos em relação a alguma emoção nossa. Nem sempre é assim, mas uma emoção forte como foi essa, claramente se evidenciou. No versículos 6 e 7, o texto diz o seguinte: e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, o que nós vemos aí? O sentimento, que é o segundo estágio progressivo, negativo, né, na nossa vida, no caso de Caim, ele se irou contra Deus, e a ira contra Deus também
se apresentou na ira contra Abel. Coitado de Abel, não fez nada de errado. Ele ofereceu a sua oferta da maneira que ele entendia para Deus e Deus a aceitou. Mas porque Deus não aceitou a dele, então a ira de Caim, não é, apareceu contra Deus e contra Abel. Quando uma emoção é levantada, como aconteceu com Caim, o segundo processo é o que fazer com esta emoção. O súbito da nossa natureza, da nossa realidade interior, vir à tona é muito natural. Agora, o mais importante é o que é que nós fazemos com isso. Nós vamos então passar a conscientemente pensar naquela situação e avaliar. Foi o que Caim fez. E ao avaliar, ele agravou a sua emoção, tornando-se num sentimento malicioso, tornando-se num sentimento de ódio, de ira, que desejava mal para o seu irmão e também indiretamente para a pessoa de Deus. Então nós vemos aí nestes 2 versículos que nós lemos, Deus entrando neste contexto da realidade que eu e você vivemos. Quando depois de tentados ou surpreendidos por alguma emoção, alguma realidade que nos brota alguma emoção, nós temos a oportunidade de pensar nela, decidir o que fazer com ela. Então, nós podemos desprezá-la e dizer, olha, Deus me guarde, misericórdia, tira, Senhor, este pensamento da minha cabeça. Não, isso é demais, eu não quero. E não aceitar, não é? Virar, deixar aquela emoção tornar-se um sentimento malicioso. No entanto, Caim deixou, mas Deus não permitiu que isso acontecesse livremente. Deus interviu. Deus entrou na história e perguntou para Caim, por que, Caim, você se irou? Por que você está tão transtornado? A tua fisionomia, rapaz. Você se transformou, o seu semblante descaiu. E essa é uma pergunta muito importante para nós, e eu entendo que no contexto nosso da igreja, o Espírito Santo muitas vezes faz este mesmo trabalho que Deus fez para com Caim. Quando nós somos servos de Deus, nós podemos ser surpreendidos por algumas emoções que talvez nem nós esperássemos acontecer, mas situações da vida, elas afloram e nós se levanta, não é, em nós esta realidade não boa, má. Mas neste meio tempo, o Espírito Santo pode vir nos questionar como Deus fez com Caim. Por quê? E se ele perguntasse, fosse encontrar a razão, por exemplo, já começa por aí, Abel não fez nada. Abel não fez nada contra ele, Caim. Então, se a pessoa parasse para pensar, já ia amenizar a fúria deste sentimento agora maligno que nós vemos acontecer aí. E Deus vai explicar para ele a profundidade espiritual desse assunto. Lindo este texto, porque é um presente para nós, para entendermos. Porque Deus lhe dá a oportunidade e diz, olha, Caim, se você escolher fazer o bem, ou seja, neste seu período de decisão, nesse seu período de processamento das tuas emoções, se você decidir ficar e fazer o bem, por acaso não vai haver aceitação para você? Ou seja, será que eu não vou estar ao lado seu se você decidir virar, tornar-se para o bem? Agora aí Deus traz uma palavra de alerta para ele. Agora, se você não fizer o bem, o pecado, porque quando nós deixamos o sentimento mal crescer, o diabo, a gente vai até ler em Timóteo, ele vai se aproveitar, né? E nós estamos a ponto de pecar. Pecados diferentes, mas Deus disse aí, o pecado já está pertinho de você, tá? E ele vai se casar com este teu desejo e ele vai te dominar. Ok? Este é o curso natural espiritual, porque neste momento o seu pensamento está em conflito e aí ou ele vai ficar com Deus, na comunhão com Deus, com o certo, é claro que ele vai sofrer humanamente, porque houve essa tentação, houve essa coisa abrupta que eu e você conhecemos. Quem nunca se irou, né? Quem nunca teve reações
mas assim, não talvez do nível de Caim, mas em um certo sentido semelhantes também, né? Então nós vemos Deus intervindo, uma maneira que eu encontro hoje o Espírito Santo fazendo conosco também, e uma decisão consciente. A decisão de Caim nós conhecemos, e foi o que nós falamos aqui no terceiro subtópico, a consumação, o ato de pecar. Gênesis 4, versículo 8 e 9 diz o seguinte: E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e fez o quê? E o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Então nós vemos duas coisas aí. Primeiro, é que se nós não controlarmos este nosso sentimento, que passou de ser emoção, nós o processamos com a nossa consciência e decidimos guardá-lo, ao invés de mandá-lo embora, ao invés de superá-lo, pedir a Deus misericórdia, não é? Nós o que fizemos foi, nós mantivemos ele conosco. E Deus redarguiu, Deus disse, olha, cuidado, porque está perto do pecado e ele vai te dominar. Dito e feito. Porque Caim quis permanecer, então ele fez o projeto e é normal nosso, acontece assim mesmo com tudo, irmãos. Quando nós somos tentados em qualquer tipo de tentação, a primeira coisa é essa faísca de pensamento. Quando nós damos vazão a pensar, o projeto vai vir. Todas nossas cabecinhas, irmão. O sentimento, que é uma coisa emocional, caminha junto com um projeto intelectual. Sim, sempre. Né? E a consumação dele, se é um processo negativo, como nós estamos falando deste caso, é maligna. Então, o que aconteceu? Em relação ao seu irmão, ele o matou. Mas em relação a Deus, você vai ver o fruto. Há agora uma inimizade contra Deus. Há agora um rompimento de um relacionamento com Deus. Porque quando Deus vem falar com ele, e Deus podia ter deixado de lado, colocado em uma condenação, mas não. Deus veio ao seu encontro e perguntou, cadê o teu irmão Abel? E ele disse, não sei, ou seja, uma mentira. Primeira coisa, ele mentiu para Deus. Mas segundo, sou eu guardador do meu irmão? Então, ele burlou de Deus, né? Claramente nós vemos que ele está com raiva de Deus. E o problema de Deus não é ter raivinha ou deixar de ter raivinha, porque Deus não tem isso. Só que Deus não vai residir, não vai compactuar aonde há malícia, onde há pecado. E este rapaz agora está afundado neste poço que ele sozinho caminhou este caminho. Amém? Então começou com uma emoção. No entanto, ele foi fazer gerar um sentimento que Deus veio intervir para salvá-lo, mas ele não quis, ele permaneceu naquilo e bolou um plano, consumou este plano que foi um plano de pecado e agora foi rompido o relacionamento com Deus. Paralelo a isso, nós temos o texto de Tiago. Capítulo 1, versículo 14 e 15. Eu botei no 14 para emoção, 15 para sentimento e consumação. Veja aí o que o texto diz. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência ou desejos. Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Então, o que nós vemos aí? A emoção é o primeiro processo do versículo 14, que ele diz a tentação. É uma emoção. Quando nós somos tentados com alguma coisa, né, há um sentimento súbito, há uma emoção súbita dentro de nós. E ela acontece por causa dos nossos desejos. Se você não gostar daquilo, você não vai ser tentado por aquilo. Mas se é um desejo intrínseco seu, então você pode ser tentado, ok? Então ele diz, cada um é engodado, é enlaçado, é atraído pelo seu próprio desejo, ok? Então este processo é o da emoção. Agora, os dois processos que seguem são o quê? Quando esta emoção concebe, e o conceber fala de ter uma outra vida, de dar, não é? Uma outra vida. Dá luz ao pecado, que acontece ainda aqui. Nós conscientemente tomamos a tentação e fazemos o que Caim fez. Decidimos ficar com ela, pensar nela, não rejeitá-la, ok? E o plano começa a aparecer e ele toma vida em verdade dentro de nós. Neste momento, nós já pecamos contra Deus, porque houve
o dar a luz ao pecado, ele foi concebido. É o que Jesus falou no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus. Por exemplo, um dos exemplos que ele deu foi do adultério. Ele disse, lembra da lei dos antigos? A gente vai ler agora este texto, né? Eu até vou ler já com você de uma vez. Mateus capítulo 5, 27 e 28, diz assim, ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Isso é o que a lei dizia, né? Que é a própria consumação. Agora olha o que Jesus diz, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, olhou cobiçando, querendo ela para você, já em seu coração fez o quê? Cometeu adultério com ela. Isso é o que Jesus está dizendo diante de Deus. No seu coração você já pecou contra Deus. Por quê? Porque no momento que você decidiu ficar com este pensamento, no momento que você decidiu tornar isso num sentimento dentro de você, houve um processar racional. E você, ao invés de refutar, como Paulo disse a Timóteo, foge dos desejos da mocidade, Timóteo, foge. Então você decidiu ficar com ele e aí começa um processo de planejar o que dizer, como fazer, para onde ir e etc, etc. Você acha que Deus vai compactuar, estar sentado, vai estar comungando com este processo já do planejamento do pecado? Não. Pode ser sim, e pela graça de Deus, muitas vezes o faz. O Espírito Santo vai atuar nos questionando, aleluia, colocando realidades ao nosso redor, para que nós possamos questionar para sair, para nos salvar. Por quê? Porque o pecado jaz à nossa porta, ok? Mas dentro de nós, no processo do sentimento, nessa decisão consciente, já pecamos contra Deus. Agora, há um terceiro estágio, que é a consumação, né? E nós vemos no Tiago 1,15 que falou claramente, o pecado sendo consumado, ele gera a morte. A morte, biblicamente aí, fala da separação, não é, de Deus, ou seja, o pecado ele separa o homem de Deus, então há um rompimento oficial para quem entra numa vida de pecado, num caminho de pecado. Deus não pode caminhar junto neste caminho de pecado, porque não foi uma tentação na mente, houve um processar, houve uma decisão, houve um plano e houve uma consumação. Então, a Bíblia diz que isso vai gerar esta cisão espiritual. 1 João capítulo 3, versículo 6, o texto diz, qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, esta é a distinção. Nós podemos falhar, nós podemos errar. Até Tiago diz, quem não erra na palavra, na língua, é perfeito. E não existe homem assim, né? Mas o fator diferencial é este processar e viver nele. É deixar ficar e viver pecando. Viver pecando na mente, no sentimento e também logo depois, quando isso se consumar, não é? Viver pecando na sua ação. Então nós vemos claramente aí a palavra de Deus. Terminamos o primeiro tópico, o caminho negativo dos nossos sentimentos, a emoção, esta reação súbita. Segundo, o sentimento é uma decisão consciente. Em terceiro, uma consumação é o ato ou a ação de pecar. O segundo tópico nós vamos estudar sobre o zelo que nós temos. Este zelo que nós temos, e todos nós somos zelosos de alguma coisa, evidencia a origem dos nossos sentimentos. Então eu vou dar 3 exemplos aqui. O primeiro é o zelo de Deus, que em verdade torna-se uma prova de amor para com Deus. O segundo é o zelo do orgulho. Quem tem orgulho no seu coração vai ter reações de zelo. E a única saída para ele é o arrependimento. E em terceiro lugar, o zelo de um coração iracundo, a saída ou a liberdade vem através de uma cura espiritual ou de uma libertação. Então vamos ao primeiro subtópico, o zelo de Deus, uma prova de amor. Eu menciono isso porque o nosso comentarista mencionou o caso de Jesus, né? Que agiu com zelo, e nós vamos ler este texto, João capítulo 2, versículo 14 a 17. João 2,14 dizia, achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. Veja aí, o zelo da tua casa me devorará. Então nós vemos que Jesus fez uma cena pública que, num certo sentido, chocou a todo mundo.
que presenciou aquela cena. E até alguns de nós, lendo isso, não espera ver esse comportamento na pessoa de Jesus. No entanto, aconteceu. E a essência do que aconteceu ali foi o zelo, a ponto que os discípulos se lembraram, conectaram com essa palavra profética, de que este Messias, né, teria este zelo da casa do Pai. E ele usou as palavras, ele disse: vocês estão fazendo da casa de meu pai um covil de ladrões, né? Então, este zelo pela casa do pai, este zelo pelo pai, mostrava o relacionamento que ele tinha com o pai, amém? Que ele verdadeiramente amava e se interessava, e ele muitas vezes disse isso: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade de meu pai. Ainda vou deixar outros dois exemplos aí. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 a 47, o texto diz: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei. Te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Que palavra gloriosa de fé, né, irmãos? Porque este rapazinho foi lá com o seixo dele, com as pedrinhas, né, com a estilingue lá, com as pedrinhas na mão, e essas são as palavras que ele deu. Qual é a essência desta palavra? Primeiro, zelo. Vocês e você, Golias, porque ele escutou recentemente, na história ali, fala que ele tinha acabado de escutar, não é? As palavras de Golias que burlava. E ele disse: você está burlando de um exército que tem um dono. Este exército está vinculado com o nosso Deus. Então, por causa do zelo de Deus, então ele veio a confrontar a Golias. Mas não só o zelo de Deus, o amor a Deus, mas a confiança de Deus é que ele veio batalhar uma batalha impossível. Impossível para o homem, mas você escuta nas palavras de Davi a confiança. A confiança que ele tinha que Deus faria este milagre. E agora a história para nós. Fez ou não fez, irmãos? Graças a Deus fez. Então, o zelo de Deus mostrava o quanto Davi amava Deus. E é uma pergunta interessante para nós. Quanto nós somos zelosos de Deus? Este texto de Filipenses, que eu vou ler com você, foi um texto que recentemente eu encontrei, né? Porque às vezes a gente lê várias vezes os textos e não toma tempo para saboreá-lo, mas foi um texto que recentemente eu o saboreei e marcou muito a minha vida. Veja aí, Filipenses capítulo 2, versículo 20 e 21. Diz assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. O que é isso? Paulo está dizendo: eu vou te mandar Timóteo, vou mandar Timóteo visitar vocês, ok? E é dele que ele está falando. Ele diz: porque eu não tenho sentimento assim com ninguém. Ele é uma pessoa ímpar. Por quê? Porque todos os demais que eu conheço, e olha que ele conhecia servos crentes, eles, todo mundo busca o seu interesse e não o que é de Cristo. Indiretamente, ele está dizendo que Timóteo buscava o que era importante para Cristo Jesus. A prioridade de Timóteo era a prioridade de Cristo Jesus. Ele era zeloso pela igreja de Deus, se importava verdadeiramente, que é a palavra que Paulo usa aí, porque era zelo de Deus. Era zelo de Deus. Então, a prova de amor, né, é essa, que nós zelamos por aquilo que é dele, pela vontade dele, pelo querer dele, pelo gosto dele, pela prioridade dele, por aquilo que ele queira fazer. Se é dar a graça, se é perdoar, o nosso zelo por Deus vai querer ver isso acontecer, seja qual for o querer de Deus, mesmo que seja estranho aos nossos olhos. Aquele que tem zelo de Deus, ele vai procurar fazer o que agrada a Deus. O segundo tipo de zelo é o zelo do orgulho. Um coração orgulhoso, um coração soberbo, ele é zeloso. Foi o exemplo, inclusive, que o pastor nos colocou aqui, né? Ele falou da emoção e pecado, tópico 2, subtópico 2,
né? Tanto no 1 como no 2 ele fala disso aí no tópico 2, é o zelo do orgulho. E nós podemos ver isso, claro, no exemplo do rei Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículo 30 a 34, diz assim: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva com os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas, versículo 34, nós vamos terminar com este aqui: ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, o grande rei Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E aí segue palavras do Nabucodonosor, não é? Mas nós vemos que o orgulho traz um zelo. Quando ele olhou para a Babilônia, ele demonstrou o zelo por aquilo que ele conseguiu fazer. E nós vemos que a saída para isso, a cura para este zelo agora maligno, nós vimos um positivo, né, que é o zelo de Deus, e agora nós vemos 2 zelos que são negativos. Nós estamos estudando emoções e pensamentos. E a emoção e o pensamento de Nabucodonosor não foi própria diante de Deus, diante de Deus. Talvez nós digamos, deve ser assim, até porque Nabucodonosor não era um crente. Mas Deus é soberano e quis, inclusive nele, mostrar esta realidade. E a saída disso é o arrependimento. E Deus o fez sofrer, não é? Passar por aquilo até que ele entendeu e glorificou a Deus, se arrependeu do caminho que ele estava. Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz: antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então, o orgulho, a soberba, é algo que Deus não consegue compactuar. Deus resiste, Deus não tem como, né? Porque a verdade desta pessoa é que não é humilde diante de Deus, né? A pessoa não se humilha diante de Deus, antes está por cima, está sabendo, não é mesmo que use o nome de Deus, mas o orgulho não compactua, os soberbos, Deus vai resistir. Há vários textos bíblicos falando disso, e somente se arrependendo desta posição enraigada no coração. O próximo também nós vamos estar falando disso, mas esta é uma realidade. Este pode ser um sentimento que está morando, né, que está habitando no nosso coração. Provérbios 21:4 diz: olhar altivo, coração orgulhoso, e até a lavoura dos ímpios são pecado. Então vamos deixar a lavoura de fora, mas os 2 primeiros são pecados, ou seja, separam o homem de Deus. Todos nós temos reação ao olhar altivo e ao coração orgulhoso do outro, porque nem sempre a gente consegue enxergar o nosso. Quem pode dizer amém? Nós temos alguma facilidade de enxergar o do outro e nos incomoda. Agora você imagina Deus. E a palavra nos está dizendo que este sentimento, esta realidade é pecado. Então, se por acaso nós conseguirmos em algum momento observar frutos disso, e talvez aí você diga: não, mas esse aí foi uma besteirinha, mas eu não sou orgulhosa, eu não tenho um olhar altivo. Na hora que você observar uma besteirinha, um frutinho, é porque há uma raizinha ali. Em nome de Jesus, vamos pedir socorro, né, diante do Senhor, que Ele nos livre. Tem até um texto que eu li na outra aula comentada, Davi pedindo exatamente, foi o pastor também deixou para nós este texto, pedindo socorro a Deus que tirasse ele, não deixasse, não é, ele ser engolido por este sentimento de orgulho, que seria natural. Um rei bonitão, vencedor de guerras, como era Davi, não é, subir ao seu coração. No entanto, ele clamava ao Senhor, e aquele que está neste lugar de altivez,
e de orgulho, de coração orgulhoso, somente o arrependimento, porque é pecado. Então essa pessoa tem que se arrepender diante de Deus, clamar a misericórdia de Deus, se arrepender e frutificar novamente aquilo que é de Deus. Vamos falar do fruto no último tópico. Terceiro lugar, o zelo do coração iracundo. Então o coração iracundo é aquele que o pastor Silas está explicando aqui, raízes, né? Há coisas enraizadas no coração e que às vezes até a gente não está consciente, mas é na hora de uma reação dessa, como Caim teve, de uma emoção, de um mover do sentimento depois, é que nós vamos descobrir o que está habitando no nosso coração. Então, esta pessoa que está com raízes malignas dentro do coração, mesmo no contexto da igreja, né? Essa pessoa precisa ser curada espiritualmente. Talvez foi uma seta, não vigiou, deu lugar, e aquilo foi raiz, né? Até fala da raiz de amargura, né? Assim, é uma dessas. Você deixou crescer e tornou-se, né? Se enraizou. E agora nós precisamos de uma cura espiritual. Então, a quem a gente pede cura? Aonde nós conseguimos cura? São nos livros, como ele fala aqui, né? Da autonomia humana, os seminários de cura interior. Nós estamos há décadas fazendo seminários de cura interior nas igrejas e continua o mesmo percentual, o mesmo número, se é que não tem crescido cada vez mais, de pessoas necessitando cura interior. Por que não vamos buscar na fonte da cura única espiritual? Porque cura humana você pode buscar em Jesus, que cura, mas o médico também, em alguns casos, pode resolver. Um remédio, em alguns casos, pode resolver. Em muitos casos. Emocional, também, um conselho, certo? Pode ajudar, pode resolver. Mas uma cura espiritual de coisas enraizadas no nosso coração, só Deus pode resolver. Então vamos parar de esperar profecia. Profecia não vai tirar esta raiz daí. Deus não vai comungar com o pecado. Nós precisamos pedir perdão, é o arrependimento, e pedir ao Senhor que nos cure, que nos liberte deste mal. E a libertação, neste caso, quando nós clamamos a cura e ainda não vemos a vitória, glória a Deus, então vamos jejuar, para que Deus nos dê liberdade, esta arma espiritual que é o jejum. 1 João capítulo 3, versículo 14, o primeiro texto desse subtópico aí. Não sabemos que passamos da morte para a vida. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Esta morte, esta vida, está falando de vida espiritual. E um coração iracundo, esse negócio de ira, irmão. A gente não tem ira do lixo que está aqui do meu lado, da mesa. Não. A gente tem ira contra as pessoas, contra Deus, como foi Caim. O exemplo dele está aí para nós. E contra as pessoas. Ele se irou contra Abel. Coitado de Abel. Que culpa tinha? Então, o texto de João é um destes textos que eu tenho dificuldade, mas que Deus mostra claramente como ele vincula o relacionamento dele com a gente com o relacionamento nosso com os nossos irmãos. É triste, porque eu sou tão humana como você e tenho reações tanto quanto você quando nós somos confrontados, quando alguém olha esquerdo pra gente, quando alguém fala de uma maneira que a gente não caiu muito bem e etc, ou caiu muito mal, ou falou realmente, né, parece que cheio de amargura, o que foi, irmão? É um contra o outro. Mas o problema não é o que aconteceu somente, porque isso gerou uma emoção, é o que nós processamos e deixamos enraizar. O que virou sentimento, o que virou pecado, o que virou raiz neste coração agora. E João explica claramente pelo Espírito de Deus que nós sabemos que nós saímos da morte espiritual para a vida espiritual quando nós amamos nossos irmãos. Então, amar os irmãos é prova de vida. Quem não ama os irmãos, o seu irmão, permanece na morte. E aquele irmão miserável que fez isso comigo? Nós devemos pedir misericórdia por ele. Porque se alguém maldosamente fez algo contra você, irmão, essa pessoa está em fel de amargura. E se você provocou, ou eu provoquei, ou vira a história para o outro lado, não importa o lado que você vira, irmãos. Tem dois lados na moeda aí. Os dois precisam
da misericórdia de Deus. Então não só você e eu clamemos pela nossa, mas uma das chaves da vitória é você conseguir orar pelo seu irmão, a este que você está por aqui com ele. Ao invés de deixar este sentimento se tornar malicioso e desejar a morte dele, como foi o caso de Caim, que até processou, consumou a morte deste irmão, então nós vamos orar por ele, que Deus tenha misericórdia, que Deus abra os seus olhos, que Deus o tire do lugar espiritual que ele está. Porque se alguém conseguiu ferir a mim e a você, espiritualmente, com setas malignas, como já aconteceu comigo, irmãos, algumas vezes, e é terrível, é terrível. Só Jesus, acaso que a gente não vigie e deixa passar, entra no coração em raiz, irmão, que só jejum para tirar este mal de dentro, nos libertar de volta. Por isso que eu digo, é necessária libertação. Mas a vida, você vai saber que você está vivendo o espiritual novamente quando você conseguir amar. Agora, este amar aí não é andar de mãozinha dada, beijinho, beijinho, muito menos beijinho falso. Não, irmãos. Este amar é ter condições de, sinceramente, levar essa pessoa a Deus em oração. É você dizer, Senhor, ajuda este irmão, ajuda esta irmã a ver, Senhor, a crescer, a ter a sua vida abençoada na tua presença, Senhor Deus da glória. Genuinamente desejar o bem, tanto material como espiritual para essa pessoa, você vai saber que há vida em você, em mim, para a glória do nome de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, o que vai acontecer? Ah, eu sou da luz. Ah, é? Então, se nós andamos na luz, nós temos o quê? Comunhão uns com os outros. É consequência, irmãos. Se nós não temos comunhão uns com os outros, nós não estamos na luz. Agora, o outro pode deixar de ter comunhão com você. Aí é o assunto dele com Deus. E eu volto a dizer, esta comunhão não é trocar de rosinha, trocar de presente, não é glamourosa a modelo de mundo, irmãos. É amor a modelo de Deus. Deus ama falando a verdade, vivendo a verdade. Glória a Deus. Intercedendo e amando de verdade. Pronto. E como? Prova prática e simples que nós já explicamos aqui. A capacidade de genuinamente orar por essa pessoa. 1 Reis capítulo 21, versículos 5 a 7, é um outro exemplo aí. Jezabel, porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse, que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse, porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse, não darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então o que aconteceu aí? Um coração iracundo era o de Jezabel. O homem, seu esposo, teve a emoção, cresceu o sentimento, tá lá todo choroso, todo deprimido, né? E a mulher não, prontamente, com a ira, com o que o seu coração estava cheio, ela já bolou o plano dela e fez. Quem conhece a história sabe disso, você pode ler depois, a continuação daí, né? Bolou o plano, falou para alguns, gerenciou um e outro, até que Nabote morreu e eles puderam tomar posse da vinha de Nabote. Então nós já falamos dos zelos aí, veja que o coração iracundo, ele é zeloso, ele vai reagir, o zelo faz a gente reagir e com ímpeto. Então toda vez que você vê alguém falando com fúria, reagindo forte, é o zelo. Mas é o zelo do quê? É o zelo de que sentimento? Então um estudo muito profundo para nós neste dia, graças a Deus. Terceiro tópico, vamos falar de bênção agora, amém? Os antídotos espirituais para os nossos sentimentos. Primeiro, confiança somente em Deus. Segundo, alimento, o que é proveniente de Deus. Terceiro, relacionamento com o próprio Deus. Ponto. Quem caminhar este caminho aqui, irmãos, vai viver uma vida muito mais tranquila nos seus sentimentos. E olha que muitos estão sofrendo. E eu já sofri várias vezes, mas graças a Deus veio. Às vezes durou um pouco mais do que eu queria que tivesse durado, ou que eu podia ter agido mais aqui, mais rápido nestes antídotos, né? Mas passaram. Mas alguns de nós, ao nós ensinarmos essa lição, alguém pode estar, talvez até você mesmo,
professor. Mas alguém de seus alunos pode estar passando essa realidade. Sejamos usados por Deus. Primeiro antídoto é a confiança em Deus. É confiar somente em Deus. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. No teu caminho está o desgosto que aconteceu com o irmão. Está a oportunidade que você perdeu, pensava que ia ganhar. Está tudo. Entrega ao Senhor e confia nele. Quem confia em Deus vai receber o cuidado de Deus. E o cuidado de Deus pode nos parecer diferenciado, às vezes, a gente não entender. Muitas vezes acontece. E não é fácil. Mas se nós confiamos em Deus, e você pode imaginar Deus vendo o meu e o teu coração verdadeiramente confiados nele, dizer, Senhor, não estou enxergando, para ser sincera, olha, minha humanidade está aqui se balançando por dentro e por fora. Mas eu vou confiar em ti. E aí Deus permite ainda passar num cadinho mais apertado. E você está chorando por dentro, mas decide confiar. Você pode ver a alegria de Deus. Nós conhecemos o Deus da Bíblia, ele tem prazer de fazer o bem até o nosso gosto. Se for para bem nosso, ele quer fazer para nos alegrar, para nos aguardar. Aleluia. Ele tem prazer, ele nos ama verdadeiramente. Nenhum de nós vê o contrário. Todos nós entendemos claramente que Deus nos ama. Ele tem prazer. Mas ele reconhece isso quando nós confiamos nele. Aí ele vai passar pelo caminho que é bom para nós. Talvez difícil, mas bom. E depois vai passar. Por quê? Porque ele tem prazer de nos levar lá. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes, ou seja, não torne-se soberbo, altivo no teu próprio entendimento. Isso é nós, né, irmão? Eu, você e eu. Quem pode dizer amém? Deus nos deu entendimento. E às vezes a gente julga a palavra de Deus, julga a pregação, tudo, a gente julga tudo de acordo com o nosso entendimento. Não, irmãos. Não põe o seu entendimento para cima do de Deus. Foi Deus que te deu, então põe abaixo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Ele não te tirou e nunca vai te tirar o entendimento. Mas a arma da vitória do crente não é colocar a razão dele para cima de Deus. Aleluia. Mas debaixo de Deus. Porque a razão que Deus deu e a confiança, a fé nele, aleluia, é ancorado, é guardado, é protegido por aquele que é o ontem, o hoje, o amanhã, é o Criador, é o começo e o fim, é o sustentador da vida. Então confia no Senhor de todo o teu coração. Quem confia em Deus não fica ansioso, irmãos. Agora, difícil é confiar em Deus. Principalmente quando Deus permite, como eu disse, o aperto continuar mais um pouquinho. Ai, Deus, e agora? Confia. É difícil, irmãos. É difícil, irmão. Mas são exatamente nestes momentos que os milagres mais lindos da tua vida vão acontecer. E nem sempre Deus faz a gente passar. Às vezes ele já abre a porta ali e já se resolve rápido. Eu fico agradecida quando é assim. Mas quando Deus permite o negócio fechar por mais tempo, é quando a gente depois vai olhar para trás e ver que Deus fez um grande milagre. Que naquele dia que não tinha nada, a provisão chegou. Que naquela situação que não tinha como, o Senhor operou de uma maneira extraordinária. Que o Senhor fez juízo na tua causa. Mas isto é para aquele que confia inteiramente de todo o seu coração no Senhor. Naum, capítulo 1, versículo 7. Ainda diz, o Senhor é bom, vamos nos lembrar disso. Ele é uma fortaleza no dia da angústia e ele conhece os que confiam nele. Então a confiança somente em Deus é o primeiro antídoto para todos os nossos maus sentimentos. Não é a profecia, não é buscar outra palavra de Deus. Não é nem mais um culto de poder. Não é mais um livro a encontrar táticas para solucionar. A solução para os nossos pensamentos é confiar em Deus em primeiro lugar. Segundo, alimentar com o alimento proveniente de Deus. Qual é? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração a criatura é santificada. João capítulo 15, versículo 1 a 3.
Eu sou a videira verdadeira e meu pai, disse Jesus, é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa. Ele limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Como é que ele limpa? Vós já estáis limpos, que? Pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra é o alimento, é o utensílio de limpeza desta árvore. Salmo capítulo 1, versículo 1 a 3, um texto tão conhecido nosso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas nos dois ele diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Porque este será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Não precisa regar, está lá, perto da fonte. A qual vai dar o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Queremos prosperar, queremos palavra de prosperidade. Precisa não, irmão. Não precisa de palavra de prosperidade, não precisa, irmão. Não precisa declarar, não. Segundo este texto e tantos outros, e o contexto da Bíblia completa, nós precisamos de comunhão com Deus e alimentação da fonte dele, que é a palavra dele. Quando nós temos o prazer na lei do Senhor, e é lei, irmão, é prazer em lei, é prazer na história, nos contextos de Deus aqui. Ah, irmã, mas eu vou ler o texto, não tem nada a ver com o negócio do meu sentimento. Irmão, você não tem que entender, nem eu tenho que entender. Eu vou dizer para você como funciona, porque funcionou comigo e até hoje tem funcionado. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, entendendo ou deixando de entender, leia a Bíblia. Servindo por teu caso, não servindo por teu caso, leia a Bíblia. Porque quando nós vamos nos alimentando da palavra, ela vai gerando. Deus fez ela para ser assim. Este alimento espiritual que gera fé no nosso coração. Aí você vai conseguir confiar em Deus e você vai sair dos maus pensamentos. Agora tem que ter fé. Nós queremos ver vídeo, nós queremos ouvir profecia, nós queremos ler livro, nós queremos participar do seminário, nós queremos receber oração por a fulana, mas não queremos nos alimentar da palavra. Bem-aventurado aquele que tem o prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, porque este vai ser como uma árvore plantada. Isso é palavra de Deus, irmãos. Isso não tem intermediário, não tem oração, não tem profecia, não. Isso é de Deus, irmãos. Será que nós não entendemos que esta palavra é maior do que tudo que nós temos buscado, mesmo no contexto evangélico? É melhor do que hino ungido, irmão. É a palavra pura, genuína, alimento do céu para nós. Aleluia. Então nós queremos a cura, irmãos. Volte para a palavra. Mas eu nunca vou ficar famosa e não quero fama de falar que a vitória está na palavra. Mas eu vou terminar os meus dias dizendo isso porque tem sido a vitória na minha vida. E eu vou clamar e rogar a você, professor, que deste presente à sua turma de escola dominical, que deste presente aos teus filhos e às tuas filhas, que passe adiante esta chama e este amor pela palavra, porque nós vemos muitos evangelhos e nenhum deles está ensinando o povo a ler a palavra de Deus. E eu digo cegamente, sem medo algum, leia. Leia a história de José, leia a história de Daniel, leia Levítico, leia Deuteronômio, leia Apocalipse, leia João, leia os evangelhos, leia a palavra. Neste canal nós estamos este ano lendo a palavra de Deus. Completa em um ano. Está terminando o ano, irmão. Pode começar do zero agora. Novembro que vem você termina. Leia a palavra. Leia a palavra. Leia 1, 2, 3 meses. E depois volte para dizer o que o Senhor tem feito na tua vida. Aleluia. Terceiro lugar, antídoto espiritual. Primeiro, antídoto, confiança em Deus. Segundo, palavra, alimento proveniente de Deus. Terceiro, o relacionamento com o próprio Deus. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O fruto do Espírito, quem é que habita em nós? A terceira pessoa da Trindade é Deus, que por um milagre ímpar, quem vai entender o amor de Deus, de que o Espírito Santo habita em nós. Quando ele vem morar em nós, quando ele está em nós, ele faz o que é dele. É o fruto, é dele, é ele.
Se nós não fazemos nada para repreendê-lo, para parar, ele vai frutificar naturalmente. Então, relacionamento com Deus, deixar o fruto do Espírito sair, não é forçar, não é aprender a ser temperante. Os livros vão te ensinar a temperança, a mansidão. Crente não precisa, porque a gente já tem escrito no livro que o fruto do Espírito, então somente não impeça a ação do Espírito. Como, irmão? Pecado. Pecado impede. Manter pensamentos como nós estamos aqui, ao invés de dizer, está repreendido em nome de Jesus, eu não quero isso na minha vida, não vou aceitar este pecado. Nós ficamos lá com o pensamento sobre a irmã, sobre a situação, sobre esse pode, mas seria tão bom se Deus falasse, né? Podia levantar um profeta para confirmar. Estamos lá com o nosso pensamento, que não tem nada a ver com o reino de Deus, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, e a gente nem pergunta para Deus, né? Porque é perigoso, né? Só já pede direto, Jesus confirma, né? Porque essa é a realidade. Mas quando nós temos um relacionamento livre, submisso a Deus, clamando ao Senhor, vivendo com Ele, então o Espírito Santo vai atuar na nossa vida, porque Ele quer, irmãos. A beleza disso é isso. Deus não quer o nosso mal. Deus não quer nos fazer sofrer, Ele nos permite, inclusive, principalmente ao obreiro, que muito é dado, muito é requerido, irmãos. Mas Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. Não só Ele já nos prometeu a vida eterna com Ele. Está seguro, irmão. Se você permanecer no caminho, está seguro. Se você permanecer no caminho estreito, está seguro. Mas ainda assim, a segunda maior dádiva é que Ele não te deixou sozinho no caminho. É estreito, não é o caminho? Está aí, Ele não te mentiu. Ele não disse que o caminho vai ser largo, pelo contrário, ele disse que o caminho largo leva a outro lugar. Esse teu caminho vai ser estreito. E tem aflição. Aleluia! Mas estou convosco. Deixou o Espírito para estar conosco. João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele? Está aí, comunhão com ele. Este dá muito fruto. Porque sem mim, sem ele, irmãos, nada podereis fazer. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pronto. Aí é um assunto sério, irmão. O pastor falou disso aqui também. É a decisão pessoal. É a decisão pessoal. Parte do nosso relacionamento com Deus é a gente dizer não para a carne, mortificar o nosso corpo. Neste texto aí ele diz, olha, ele nos comprou, nos deu o Espírito Santo para morar aqui dentro. Agora, como você foi comprado por bom preço, e não foi dinheiro, não foi prata e ouro, foi o sangue de Jesus. Então ele diz, então glorifique a Deus no vosso corpo. O nosso corpo glorifica a Deus, porque, diz o texto, pertence a Deus. Mas nós crentes, eu e você, mas é nosso, é o meu gosto, eu não faço questão, ou eu faço questão. A quem pertence o nosso corpo? Glorificai, pois, a Deus. Quem é o Deus da nossa vida? Quem é o Senhor? Senhor é aquele que domina, que comanda, que põe as cartas, que diz. E o Senhor, Deus, ele não se assenhoria de nós. Ele nos oferece. É como aquele pai de família do filho pródigo. Ele é o senhor da casa porque ele é o pai. Mas no dia que o menino quis sair, ele impediu? Que ele quis viver a vida como ele queria, ele impediu? Só tem uma coisa, o caminho que o menino foi chama-se caminho largo. E graças a Deus que voltou a tempo. Mas terminando aí, glorifiquemos a Deus no nosso corpo, porque pertence a Ele. E no vosso espírito, no nosso espírito, porque pertence a Ele. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude, porque a verdade é que nós precisamos da ajuda de Deus. Aleluia. Principalmente em dias como hoje, para viver mais e mais isso. Não deixe de cantar hinos ricos na palavra. Não deixe de se alimentar da palavra. Não deixe de falar com Deus. Não deixe de se quebrantar diante de Deus. Não deixe de depender e colocar a sua confiança em Deus. E eu tenho certeza
que os seus e os meus sentimentos estarão muito melhor. E muitos de nós, pela graça de Deus, ouvindo esta palavra da verdade, seremos curados, libertos de coisas que estão lá dentro, né? Que nós batalhamos tanto e por tanto tempo para encontrarmos liberdade. Mas o nosso Senhor está pronto, disposto e tem poder para fazê-lo. E, se você sentir, professor, chame adiante. Pergunte a alguém se alguém gostaria de uma oração para receber esta cura na sua sala de aula. Não é pecado, pelo contrário. Isso é discipular, isso é formar. Isso é formar uma vida. Não é informar. Dar conhecimento, a internet dá. A inteligência artificial dá. As enciclopédias dão. Mas formar um crente, discipulá-lo, quando a gente é formado, hoje eu fui formado pelo exemplo de alguns que foram pais na minha vida, pais na fé. E hoje ninguém tira aquilo que eu sou, a não ser que eu despreze o que Deus me tem dado por esta formação. Mas o que eu sou hoje é fruto, não da informação, eu acrescentei informações à formação daqueles que me formaram. Mas a formação ficou, e foi isso que Jesus fez. Jesus ensinou, mas ele formou seus discípulos, e a palavra ajuda a nos formar como servos. É mais do que regras, é a formação de filhos de Deus. Que Deus abençoe você e use você neste fim de semana, em nome de Jesus. Amém.